Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento, uma aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu responderei pessoalmente. E não deixe de dar aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bem, agora vamos iniciar a interpretação do eletrocardiograma. Lembrando que você deve seguir a sequência que lhe proporcionar maior segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes de iniciar a interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. Para que nós possamos saber se a calibração está normal ou não, é muito simples. Nós só precisamos vir a este ponto aqui do traçado, que na maioria das vezes nesse eletro de 12 derivações, fica aqui embaixo, tá? E a calibração normal é qual? A calibração é 25 milímetros por segundo. Esta é a nossa calibração normal de velocidade, 25 milímetros por segundo. Já a calibração de voltagem, de tamanho, de amplitude, né? É de 10 milímetros por milivolts. Tá? Essa é a nossa calibração normal para a amplitude. Porém, alguns eletros não vêm dizendo 10 milímetros por milivolts. Não tem importância. Eu tenho que vir aqui e procurar essa imagem aqui geométrica e que diz que deste ponto aqui até aqui em cima eu tenho que ter 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos. E isso fala que eu tenho 10 milímetros por milivolts, falando que a minha calibração está normal, ok? Então, nossa calibração está normal. Agora, já que eu vi que está tudo certo para eu avaliar o meu traçado, a gente vai começar a sequência. E a minha primeira etapa é a frequência cardíaca. Porém, antes mesmo de nós avaliarmos a frequência cardíaca, nós precisamos saber se o nosso ritmo está regular ou irregular, que é muito simples. Eu só tenho que fazer o quê? Contar o número de quadradinhos, contar o tamanho do meu intervalo RR. E assim, após contar o número de quadradinhos, número de tempo do meu intervalo RR, aqui no caso está marcando S, a onda S, mas é chamado de intervalo RR, eu vou conferir com os outros, tá? Para ver se estão iguais, ok? E aí, estando igual, esse traçado vai ser considerado como ritmo regular. Tá bom? Na prática, eu posso fazer o seguinte, bem mais rápido, eu pego um pedaço de papel, pego a minha caneta e agora eu vou marcar aonde estão as ondas que representam o meu complexo ventricular. Aqui é a onda S. Então, S, 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 S e S. Ok? Então, aqui eu marquei. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse papel e vou jogar ele para o lado, tá? E aí eu vou pegar este traço. E aqui no mínimo, lembrando que no mínimo são 3, tá? Eu botei 5, tá? Então tá tranquilo. Então eu vou pegar este traço aqui que está em cima deste complexo ventricular, do primeiro que eu marquei, e vou jogar aqui para o último. E todos os traços que eu marquei deverão bater com os complexos ventriculares subsequentes, tá? Lembrando que tem uma variação de 0,06 segundos a 0,08 segundos, ou seja, 60 milissegundos a 80 milissegundos, que é uma variação normal. E isso vai dizer que o meu traçado ele está regular, ok? Então, nós já vimos que o nosso ritmo está regular. Agora nós vamos passar para a etapa da frequência cardíaca, ok? Então aqui, tem um aqui em cima de uma linha mais grossa, esse aqui não está, esse aqui também não está. Então, como não tem outra onda em cima de uma linha mais grossa, eu vou pegar agora, então, 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR. Então aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 21. Então eu peguei 1.500 e vou dividir por 21. 1.500 dividido por 21 é igual a 71 batimentos por minuto. Esta é a minha frequência cardíaca, ok? Então, finalizamos a primeira etapa da frequência cardíaca. Vamos entrar agora na segunda etapa, que é a etapa do eixo cardíaco. Lembrando que essa etapa do eixo cardíaco, nós só utilizamos o plano frontal. Nós não precisamos do plano horizontal,
tá bom? Então aqui agora eu vou fazer o meu sistema hexaaxial. Lembrando que o sistema é hexaaxial porque ele é formado pelas 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, as 6 derivações do meu plano frontal. E para determinar o eixo cardíaco, a primeira etapa é determinar qual é o quadrante de base. E para achar o quadrante de base, a gente utiliza 2 derivações, D1 e AVF. Então, vou olhar D1 primeiro no eletro. Então, vou pegar D1 aqui, ó. Peguei D1, olhando para o complexo ventricular, o QRS, na derivação D1, nós podemos ver que ele está totalmente o quê? Negativo. Então, D1 aqui é positivo para a esquerda de AVF, eu estou vendo destino, logo no eletro, como está marcando negativo, vai ser para a direita de AVF. Então, vou marcar aqui, ó, D1 negativo, ok? Para a direita de AVF, tá? A outra derivação que eu vou olhar para completar o quadrante de base é a derivação AVF. E quando eu olho para a AVF, nota que ela está praticamente, se não estiver, isodifásica, ou seja, tanto a porção positiva quanto a porção negativa está do mesmo tamanho. Porém, a área da porção positiva, que começa aqui, ó, logo quando desce aqui desse negócio aqui, ela começa aqui, ó. Então a área está muito maior do que a porção negativa. Logo, eu tenho que considerar essa área maior. Então aqui, ó, apesar de quase ou isodifásico, a área da porção positiva está maior. Então a AVF ele será considerado como positivo. Então, AVF positivo, tá aqui a linha de AVF, eu estou olhando o destino é sempre positivo. Então, AVF positivo, como está lá no eletro, ele vai ser para baixo da linha de D1. Então, aqui nós já temos o nosso quadrante de base, que é a interseção de D1 negativo com AVF positivo, ok? Então, o meu quadrante de base agora ele está de 90 graus a 180 graus. Este é o meu quadrante de base, de 90 a 180 graus, ok? E aí, após determinar o quadrante de base, eu tenho que ver quais são as 2 derivações dentro do meu quadrante de base, que são D3, certo? E a porção negativa de AVL. São elas que olham no eletro? Não preciso olhar. D3 está positivo, logo D3 positivo no eletro. A AVL aqui é a porção negativa, então aqui é negativo, logo no eletro, a AVL vai estar negativo também. Então não preciso olhar essas derivações, porque eu já sei como elas estão. Eu vou olhar agora as suas perpendiculares. Então a perpendicular da derivação D3 é a derivação AVR. E ao olhar para a derivação AVR, notem que o meu complexo ventricular está totalmente positivo. Logo, a AVR vai estar positivo. Se a AVR está positivo, então vai ser da linha de D3 para direita, porque aqui é o destino de AVR, logo o seu lado positivo. Então agora, ó, a AVR está positivo. Notem que agora o meu eixo cardíaco ele mudou, não está mais só de 90 a 180. Agora o meu eixo cardíaco ele vai estar de 120 graus a 180. Então, AVR positivo deixou o meu eixo agora de 120 a 180. Posso parar? Não, porque ainda tenho variações de 60 graus. O mínimo é de 30 graus. Então, aqui, ó, 30 mais 30, 60. O que eu vou fazer agora é pegar quem? A perpendicular da derivação AVL. E a perpendicular da derivação AVL é a derivação D2, tá? Tudo da linha de AVL para baixo, D2, positivo. Tudo da linha de AVL para cima, D2, negativo. E ao olhar no eletro a derivação D2, nós percebemos que está totalmente o quê? Negativa. Então, se D2 está negativa, aqui é seu lado positivo, aqui é o lado negativo. Então, vai ser da linha de AVL, que é a sua perpendicular, para cima. Então, D2 negativo, meu eixo cardíaco agora ele vai estar
daqui para cá. Note que eu coloquei D2 negativo para cá, acima da linha de AVL. Márcio, por que não passou? Porque a VF está positivo, que é para baixo da linha. Não pode estar aqui, tá? Então, nota que o meu eixo cardíaco mudou de novo. Ele não está mais de 120 a 180 graus. Agora, o meu eixo cardíaco ele vai estar de 150 graus a 180 graus. Então, o meu eixo cardíaco é de 150 a 180 graus, tá? Lembrando que aqui em AVF está praticamente isodifásico, tá? Porém, a área maior da porção positiva, logo de 150 a 180, porém, como a AVF está isodifásico, está praticamente em cima de D1, ou seja, de 180, que é a porção negativa, tá? Então, 150 a 180, porém, mais próximo de 180 graus, ok? Esta foi a etapa do meu eixo cardíaco. Finalizando essa segunda etapa, a gente passa agora para a terceira etapa, que é a etapa das sobrecargas. Ou seja, quando a gente fala de sobrecarga, a gente fala de crescimento. Crescimento é referente aos átrios, e de hipertrofias. Hipertrofias nos lembra aos ventrículos, tá bom? Neste traçado aqui, nós não temos alteração referente a sobrecargas, nem crescimentos atriais, não tem um crescimento atrial nem na amplitude, nem na duração, e nem a hipertrofia, tá bom? Então, essa etapa de sobrecarga, ela tá zerada, ou seja, não tem nenhuma alteração referente a sobrecargas, tá bom? A quarta etapa, então, é a etapa de arritmias, tá? E quando a gente fala de arritmias, elas podem ser sinusais, atriais, juncionais ou ventriculares. Bem, nós já vimos que a frequência cardíaca está de 71 batimentos por minuto. O nosso ritmo está regular, tá bom? Porém, e aí a gente vê uma coisa aqui interessante. Eu poderia falar que aqui eu não tenho arritmia, tá? Eu não tenho arritmia. O que eu tenho aqui é alguma coisa diferente, que são essas ondas aqui. Eu vou até marcar essas ondas, porque elas são importantes. Eu preciso identificar essas ondas. E aí, para isso, eu tenho que olhar em todas as derivações. Porque aqui, ó, olha a VR. Olha essa ondinha aqui em AVR. Está muito pequena. Eu vou marcar em todas as derivações, para que nós possamos, em cada derivação, ela vai ter uma configuração diferente. Aqui, ó, olha em V1. Em V1, eu não consigo ver essa ativação, que a gente já vai falar o que é essa ativação aqui, ó. Olha aqui em V3. Olha aqui a partir agora de V4. Eu tenho um borrão ali que eu não sei o que é, tá? E eu tenho que saber identificar isso. Porque, vou botar só uma do dedo longo, eu tenho que saber o que é isso. Isto daqui, ó, está vindo antes da ativação ventricular. Isso quer dizer que alguém está estimulando o ventrículo. Não é o ventrículo que está estimulando sozinho. Ou o ritmo vindo dos átrios para ativar os ventrículos. Não. Os átrios ativam sozinhos, mas na hora de ativar o ventrículo, ele não conduz para os ventrículos. Alguém está ativando o ventrículo. E o nome disso é a chamada espículas de marca-passo. E vocês viram que em algumas derivações elas não aparecem. Por quê? Elas podem estar no ponto zero, que é isoelétrico ou isodifásico, que vai dar zero. Ou seja, eu não consigo visualizar. Ou, se eu conseguir, a sua porção positiva e a negativa vão estar iguais, tá? E aí fica muito difícil, como aqui em AVR, em V1, e de V4 a V6, está muito difícil de visualizar. E aí, se eu pego no monitor, por exemplo, eu estou com V1, notem que eu não vou conseguir perceber isso, ok? Eu só vou conseguir perceber a alteração que está no traçado, mas a alteração da espícula de marca-passo eu não vou ver, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a espícula de marca-passo. Márcio, por que você falou isso na etapa de arritmia? Porque provavelmente eu não tenho arritmia, mas provavelmente este marca-passo foi colocado para tratar uma arritmia, no caso uma bradiarritmia, que aí
tirando o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1, que é mais benigno, né? Além dele, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 2, já podem levar a repercussão hemodinâmica, ou seja, eles podem bater numa frequência que não suprem a necessidade do paciente, levando à instabilidade hemodinâmica e tendo que colocar um marca-passo, tá bom? Que são os bloqueios atrioventriculares de segundo grau do tipo 2, bloqueios atrioventriculares de segundo grau 2:1, bloqueios atrioventriculares de segundo grau de alto grau ou grau avançado e o BAVT, tá? O bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que nós já temos até um desse no canal, ok? Os outros podem ter certeza que eu vou trazer aqui para a gente avaliar cada um deles, tá? E aí eu tenho que ter ciência que esse marca-passo está corrigindo uma bradiarritmia. Bem, nessa etapa aqui nós já vimos então, a arritmia nós não temos, porém nós temos o marca-passo que provavelmente está corrigindo alguma bradiarritmia, tá? Então a gente passa agora para a quinta etapa, que é a etapa de bloqueios, tá bom? Nós já vimos que o nosso eixo cardíaco está além de 120 graus, então a gente poderia falar que é um bloqueio divisional póstero inferior esquerdo, porém, o ritmo está sendo ativado totalmente de forma anormal. E é isso que está levando essa alteração do meu eixo cardíaco, tá? Então, vai simular um bloqueio divisional póstero inferior esquerdo, tá? Da mesma forma que aqui, olha só, quando eu olho para a precordial direita, a derivação V1, e eu vejo um complexo ventricular totalmente positivo, além de, olha o tamanho desse complexo ventricular, vem daqui até aqui, ó, 4 quadradinhos praticamente. Isso não for mais, 4 quadradinhos, dá 0,16 segundos ou 160 milissegundos. Está muito alargado. Então, isso poderia ser um bloqueio de ramo direito. Porém, nós já vimos que o estímulo da ativação ventricular não está vindo lá de cima do nosso sinusal, passando pelos átrios, no átrio ventricular e até ativar os ventrículos. Ele está sendo ativado externamente por um aparelho, diretamente no ventrículo. Tá? E essa ativação direta no ventrículo, ela não é uma ativação que vai ativar rápido, ela vai ativar célula a célula. Como essa ativação é lenta, ela vai simular ou um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio de ramo direito. Aqui no caso, e nós vamos entender daqui a pouquinho, ela vai simular um bloqueio de ramo direito. Então, o bloqueio de ramo está sendo simulado da mesma forma que o bloqueio divisional póstero inferior esquerdo devido a essa ativação ventricular anormal, ok? Então, eu não posso falar que eu tenho, está simulando eles, tá? Ah, Márcio, em bloqueio, geralmente você fala os bloqueios atrioventriculares. Os bloqueios atrioventriculares de segundo e de terceiro graus, a princípio, estão sendo corrigidos pelo marca-passo, tá? Não tem como eu saber, porque o marca-passo está interagindo aqui. Ah, então tá. E o bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Bem, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele altera basicamente a duração do meu intervalo PR, que vai do início da minha onda P até o início da ativação ventricular, que tem que ter menos de um quadrado grande. Tem, ó, menos de um quadrado grande. Porém, aqui, mesmo se tivesse maior do que um quadrado grande, o início da onda P, até o início da ativação ventricular, que é o intervalo PR, mesmo se tivesse maior do que um quadrado grande, eu não poderia considerar, nesse caso, como um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Por quê? Porque aqui eu não tenho o verdadeiro intervalo PR. Eu tenho a ativação da onda P, e assim que ativa os átrios, o aparelho sente e ativa, despolariza os ventrículos. O estímulo não está vindo do nó sinusal, ativou os átrios, nó átrio ventricular, fez de ris e ventrículos. Não aconteceu isso. O nó sinusal liberou o estímulo, ativou os átrios aqui, ó, gerou onda P, ativação atrial. E assim que ativa os átrios, o aparelho sente e aí é programado quanto tempo depois que eu sentir o átrio ativando, ele vai despolarizar os ventrículos, tá bom? E notem que a ativação ventricular não é aqui que está ativando os ventrículos, ele está aqui logo depois que
desce essa espículazinha aqui, já é ativação ventricular. E a gente consegue visualizar isso muito bem aqui, ó, na derivação D3. Então, ó, a espícula está aqui, quando desceu, aqui, ó, já é ativação ventricular. E olha, o meu complexo ventricular, 4 quadradinhos, 160 milissegundos. Então, bloqueios também eu posso falar que eu também não tenho. Eu tenho o quê? Simulando o bloqueio completo de ramo direito, tá? E também simulando o bloqueio divisional posterior inferior esquerdo, tá bom? Finalizada essa etapa de bloqueios, agora nós vamos para a etapa de isquemia, ou seja, referente ao infarto. Lembrando que quando a gente fala de infarto, a gente tem que saber as fases do infarto, que são isquemia, lesão e necrose, onde eu vou ter que procurar no eletro alteração da onda T, do segmento ST e da onda Q no complexo ventricular, que é o Q de necrose, respectivamente, com as suas fases, tá bom? Então vamos lá, aqui nesse traçado não tem nenhuma onda T apiculada, positiva ou negativa, não importa, mas simétrica. Eu não tenho nenhuma alteração do meu segmento ST. Ah, Márcio, mas tem onda aqui, olha aqui. Não, isso daqui não posso considerar como Q de necrose, por quê? Os meus ventrículos, eles não foram ativados pelo tecido especializado de condução. Eles estão sendo ativados por outros lugares, tá? E aí eu perco a primeira porção do meu complexo ventricular. E isso aí parece que é uma onda Q patológica de necrose, porém não é. Isso é devido a uma ativação anormal, tá? Que aí vai deixar o meu complexo totalmente negativo ou totalmente positivo, tá? Podendo ser até isodifásico, mas geralmente ou positivo ou negativo, tá bom? Então, referente à fase de infarto, eu não tenho alteração específica para infarto agudo do miocárdio. Porém, tá? E aí eu tenho que tomar muito cuidado. Antes de eu avaliar e interpretar o eletrocardiograma, eu tenho que ver a clínica do paciente, tá? A clínica do paciente é que vai me levar a procurar se tem infarto ou não, tá? Ah, Márcio, mas não tem alteração no eletro. Ok, pode ser um infarto agudo do miocárdio sem alteração eletrocardiográfica, tá? Mais para frente eu vou colocar um eletro que o paciente estava infartando e estava com marca-passo, ele estava agora com uma alteração no marca-passo, tá? Que pode acontecer, porém esse aqui não tem. Então, mesmo não tendo alteração específica para infarto, se o paciente estiver se queixando de dor torácica ou algum equivalente anginoso, eu tenho que investigar infarto agudo do miocárdio desse paciente, tá bom? Mesmo o eletro estando normal, assim, no caso com marca-passo, mas não tendo nenhuma alteração específica para infarto. Bem, então finalizamos as etapas para interpretar o eletrocardiograma e agora nós chegamos à fase do laudo, né? Lembrando que laudo quem dá é o médico, os enfermeiros e fisioterapeutas, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, ok? E o laudo, a impressão eletrocardiográfica é de marca-passo. Ok, eu tenho a espícula de marca-passo, então, marca-passo unicameral. Mas como assim unicameral? Eu não só tenho uma espícula ativando? Então, se eu tenho uma espícula apenas, só está ativando uma câmara, tá? Ah, então tu falou errado, Márcio, está ativando uma câmara, mas tu falou unicameral. Não, a literatura é assim mesmo, tá? Nós estamos falando da câmara cardíaca, porém, quando eu falo quantas câmaras estão sendo ativadas, ele fala unicameral. Então, eu tenho um marca-passo unicameral de ventrículo esquerdo. Márcio, como que tu sabe que é de ventrículo esquerdo? Bem, olhando aqui, ó, para o plano frontal, eu estou vendo as derivações que ficam do lado esquerdo, tá? Essas derivações do lado esquerdo, que é D1 e AVL, elas estão o quê? Predominantemente, ou totalmente, na verdade, né? Negativas. Logo, se elas estão negativas, eu estou vendo a origem do vetor de ativação. Origem é da onde sai o vetor, que é sempre negativo. E quando eu olho para uma derivação que está do lado direito, ou seja, aqui no caso AVR, olha como que ela está.
toda positiva. E para ter um traçado positivo, a derivação tem que estar olhando o destino. O destino é sempre positivo, então está saindo do lado esquerdo, indo para o lado direito, ok? E uma outra situação que me chama a atenção a favor de estar saindo o estímulo, nascendo do lado esquerdo e indo para o lado direito, é olhando aqui para V1 precordial direita, eu tenho um padrão do meu complexo ventricular de bloqueio de ramo direito. Ou seja, bloqueou o ramo direito, vai vindo o ramo esquerdo para o lado direito. Não é isso que acontece? Aqui, ó, saiu do lado esquerdo, estou vendo a origem, e está indo para o lado direito. Então, o laudo, a impressão eletrocardiográfica é de marca-passo unicameral de ventrículo esquerdo. Ok? Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. E se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.